Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de biologia. Vamos dar continuidade então às bactérias. A gente já falou sobre bastante coisa interessante. A gente começou naquela primeira aula falando sobre característica geral, a gente apresentou a morfologia bacteriana, falou sobre as principais estruturas e associamos então a função a cada estrutura em questão. Pessoal, você tem ali já um bom gabarito para que você desenvolva excelentes questões, tá? Agora vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o comportamento e classificação bacteriano, que isso aqui é bem importante também. Então, de cara, eu já começo a mostrar para você o famoso endósporo que a gente mostrou lá naquele primeiro slide. O endósporo, pessoal, é um esporo de resistência que resiste por longo período de tempo numa condição ambiental não tão favorável assim, tá? Na verdade, o esporo vai ser formado, esse endósporo, tá? Quando eu quero realmente falar de esporo bacteriano, é interessante que eu destaco que ele pode ser chamado de endósporo. Você pode encontrar só esporo bacteriano, mas geralmente se encontra endósporo associado naquela questão, tá? Mas o que é preciso que você realmente entenda é que quando as condições ambientais não estão favoráveis, eu tenho aqui, na verdade, uma involução desse organismo. Então, como você pode perceber aqui, ó, eu tenho uma célula bacteriana que começa, portanto, a involuir. E eu consigo perceber que nessa região citoplasmática, mais precisamente aqui internamente, né? Foi um pleonasmo, região interna citoplasmática, enfim, é claro que a região citoplasmática é interna, mas eu só preciso que você entenda aqui. Aqui eu consigo perceber que na região citoplasmática eu tenho uma condensação desse material genético, tá vendo? Para a formação, então, desse famoso endósporo, que seria essa estrutura de fato associada à resistência bacteriana. O mais importante que você realmente consiga compreender, pessoal, é que quando as condições ambientais voltarem a estar favoráveis, ou seja, quando a temperatura voltar a estar legal, a concentração de nutrientes voltar a estar legal, esse endósporo volta à sua condição original. Há, inclusive, quem chame este modo de uma reprodução assexuada, mas eu não prefiro assim chamar. Eu só prefiro que você entenda, e é assim que você vai realmente encontrar em prova, é que os endósporos são esporos bacterianos de resistência. Quando as condições ambientais não estão favoráveis, eu tenho ali uma involução desse organismo, condensação do seu material genético para a formação dessa estrutura de resistência. Aí, quando as condições ambientais voltarem, então, a estar favoráveis, você tem aí, obviamente, esse endósporo voltando à sua condição anteriormente, tá? E aqui eu tenho esse slide, um dos mais importantes, acredita em mim, esse é um dos assuntos que caem bastante em prova. Eu vou te mostrar no finalzinho uma questão que é clássica, inclusive, então olha para cá o que a gente tem. As bactérias, elas podem ser classificadas de acordo com a sua respiração, como bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas. Ok, você sabe disso, que as bactérias aeróbicas, elas realizam uma respiração celular. Elas vivem no meio onde há uma concentração legal de oxigênio. Já as bactérias anaeróbicas são aquelas bactérias que realizam a fermentação. A gente vai ter uma aula de metabolismo energético e eu vou explicar e diferenciar para você o que de fato vai ser uma respiração celular e o que de fato é uma fermentação. Mas acredito que você já sabe que tanto na respiração bem como na fermentação há produção de energia. O que vai diferenciar realmente aqui a princípio é a disponibilidade ou não do oxigênio. Na presença do oxigênio eu tenho realmente uma produção, uma respiração celular, uma produção de energia na condição, na presença do oxigênio. E já a fermentação, eu tenho uma produção de energia na ausência deste oxigênio, tá? Fica a dica para vocês. As bactérias anaeróbicas, elas podem ainda ser classificadas em estritas e facultativas. Aquela bactéria anaeróbica estrita, pessoal, é aquela que realmente só vai conseguir sobreviver numa condição total, numa ausência total de oxigênio. Já aquelas bactérias anaeróbicas facultativas, como o próprio nome já sugere, isso é facultativo. Se tem oxigênio, está tudo bem, mas se não tem, está tudo certo também. Então, facultativo seria essa condição. Tá tranquilo por enquanto? Aqui a gente tem como exemplo uma bactéria aeróbica Pseudomonas. Eu não sei se você se recorda daquele processo que eu falei para vocês de devolução do nitrogênio para a atmosfera terrestre. Se recordam disso? A gente tem ali uma fixação do nitrogênio atmosférico, quem faz isso é a bactéria. Eu tenho ali uma nitrificação que acontece no solo, quem faz isso é a bactéria também. E como isso é um ciclo, né, ciclo biogeoquímico do nitrogênio, eu tenho que ter uma devolução. E quem realiza essa devolução do nitrogênio para a atmosfera terrestre são as pseudomonas, que são bactérias aeróbicas, tá? Então, ali presente no solo, consegue, portanto, desnitrificar o nitrito, devolvendo
este nitrogênio para a região atmosférica, tá? E aqui a gente tem a bactéria que provoca o tétano, sendo, portanto, classificada como anaeróbica estrita, e a Escherichia coli, que adora cair em experimentos laboratoriais, questões aí também de prova, é um exemplo de uma bactéria anaeróbica facultativa. Os exemplos ficaram aí só a título de curiosidade, tá? Uma outra coisinha também que eu posso adotar em prova, que gosta bastante de cair também, é em relação à classificação quanto à sua nutrição. As bactérias podem, então, ser autótrofas, ou seja, aquelas que produzem matéria orgânica, e aquelas que produzem matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos são classificadas em fotossintéticas ou quimiosintéticas. E a diferença aqui é muito simples, pessoal. Na fotossíntese, o próprio nome já sugere, há a síntese de matéria orgânica quando essa bactéria, fala plantinha, ó, porque geralmente fotossíntese está associada à planta, mas é quando essa bactéria sintetiza a matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos usando como fonte de energia a fonte luminosa, uma energia luminosa. Então, fotossíntese sintetiza matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos na presença da luz. Já as quimiosintetizantes, não, mas o próprio nome sugere o que ela realmente vai fazer. A quimiosintetizante sintetiza matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, mas primeiro ela realiza uma reação química de oxorredução, onde há liberação de energia, e essa energia é então por ela utilizada para a construção dessa matéria orgânica. Deu para sacar então? Na fotossíntese, eu tenho uma fotossíntese que pode ser oxígena e eu tenho uma fotossíntese que pode ser sulfurosa, tá? Na fotossíntese oxígena, eu tenho como produto final a liberação do oxigênio, que é aquela fotossíntese clássica que você já conhece, e na sulfurosa, o que a gente tem aí como etapa final, né, como liberação, o enxofre, tá? Mas, independente, o que eu preciso que você saiba é que as bactérias podem ser autótrofas, sim, produzem glicose através ou da fotossíntese ou do processo quimiosintético, beleza? Já as bactérias heterotróficas são aquelas que são incapazes de produzir matéria orgânica, então elas precisam absorver matéria orgânica presente no meio. As bactérias heterótrofas, elas realizam isso, né? Elas conseguem, então, utilizar a matéria orgânica no meio e, a partir dessa utilização, produzir energia, ou por o processo de respiração, ou por o processo de fermentação. Então, só para a gente finalizar, em relação à nutrição, as bactérias podem ser autótrofas, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, ou podem ser heterótrofas, respirando aerobicamente ou fermentando. Beleza? Facinho? Tá tranquilo por enquanto? Então vamos falar finalmente do modo de reprodução que eu vou encontrar nesses organismos, tá, pessoal? A gente sabe que eu vou encontrar aqui uma reprodução que eu classifico como reprodução assexuada. Aqui eu não tenho variabilidade genética acontecendo. E eu tenho aqui uma reprodução que eu poderia classificar como sexuada, mas eu quero destacar para vocês o seguinte. Há quem, inclusive, prefira nem chamar isso de modo sexuário de reprodução. Eu realmente não vou entrar nessa discussão. Eu até prefiro realmente não chamar de modo sexuário de reprodução. O que eu preciso realmente que você entenda e que você realmente leve para a sua prova é que aqui eu tenho uma variabilidade genética bem grande, relativamente grande, porque há mistura de material genético. Então eu prefiro dividir as reproduções aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho variabilidade genética acontecendo, porque aqui eu tenho realmente a partir da conjugação, transformação ou transdução, um processo de troca de material genético, mistura de material genético. Por isso eu tenho uma variabilidade gênica condicionada aqui. Já na bipartição, que é também chamada de divisão binária ou simplesmente cisparidade, não há variabilidade gênica, já que não há mistura de material genético, tá? Mas o que você poderia me perguntar é, nesta reprodução por divisão binária, que eu vou destacar para você como ela vai acontecer aqui agora, ela realmente não tem hipótese alguma, uma variabilidade gênica, pessoal? Poderia sim. Você poderia encontrar uma questão que associa uma variabilidade genética aqui, mas não porque há uma mistura de material gênico, mas sim porque houve uma mutação. Então, caso você encontre em prova alguma questão que associe variabilidade gênica à divisão binária, à cisparidade, que é também chamada de bipartição, o que está acontecendo aqui, sem medo de errar, é uma mutação genética. Não há mistura de material genético.
É mutação que está acontecendo aqui, tá? Então olha para cá. Aqui o que eu consigo perceber é que realmente essa célula, pessoal, ela duplica o seu cromossomo, ela realmente começa a crescer e após esse crescimento e duplicação cromossomal, o que eu vou realmente representar aqui, o que eu vou realmente destacar aqui, realmente perceber de maneira muito simples, é que ocorre um estrangulamento desse citoplasma. Então, primeiro tem uma célula crescendo, depois ocorre uma duplicação desse cromossomo, a célula, portanto, estrangula ali a sua região citoplasmática e eu tenho finalmente a divisão. E eu consigo perceber que no final do processo eu tenho a formação de duas células geneticamente iguais àquela célula que deu origem, tá? Duas células filhas que são geneticamente iguais àquela célula mãe, aquela célula que deu origem. Tá tranquilo por enquanto? Eu vou falar uma coisinha para vocês. Professora, eu poderia chamar esse processo de mitose? Porque eu aprendi, inclusive, com a senhora que mitose é um tipo de reprodução celular, divisão, perdão, é um tipo de divisão celular em que eu formo duas únicas células e essas células são geneticamente iguais àquela que deu origem. Então, isso seria uma mitose? Em tese, pela definição, talvez, mas se eu realmente olho para o processo que está acontecendo nessa célula, automaticamente chego à conclusão que de jeito nenhum. Porque na divisão celular por mitose, mais precisamente, mas também lá na meiose, o que eu vou ter são etapas nucleares. Então você deve se recordar que na mitose, tu tem ali uma prófase, metáfase, anáfase, concorda comigo? Eu tenho etapas de divisões nucleares, já que eu não tenho. Então aqui eu simplesmente tenho uma célula que cresce, duplica seu material genético, ocorre aqui um estrangulamento citoplasmático e eu formo duas células geneticamente iguais àquela que deu origem. Isso não é mitose, mas poderia ser chamado em algumas provas, eu acho improvável que você encontre no Enem, mas você poderia encontrar em uma associação em outras provas, em algumas questões, como uma amitose, não mitose verdadeira, mas uma amitose. Deu para sacar então, pessoal? Tá tranquilo por enquanto? Então aqui, na bipartição, cisparidade ou simplesmente reprodução assexuada, enfim, divisão binária, as células filhas são idênticas, como eu já adiantei, tudo bem? Aqui eu já discuti com vocês que isso não seria uma mitose, tá tudo bem? E qual seria a grande desvantagem de uma bipartição? É muito tranquilo entender qual seria a sua grande desvantagem, é que aqui não há uma troca de material genético. Se não há troca de material genético, com certeza absoluta, eu não encontro aqui variabilidade gênica sendo, portanto, destacada nessa questão. Deu para sacar então, pessoal? Tá tranquilo por enquanto? E qual seria a grande vantagem, pessoal? A vantagem da bipartição seria que eu consigo ali uma rápida colonização no ambiente, tudo bem? Para você ter uma ideia, aí eu tenho muito mais bactéria no meu trato digestório do que células espalhadas pelo meu corpo inteiro. Mas agora eu começo a falar então daqueles modos de reprodução que envolvem mistura de material genético. São 3 e que tu tem que realmente relembrar deles, tá? Que seria a famosa transdução, a famosa conjugação e a famosa transformação, que é aquela que despenca em prova transformação disparada, é que você vai mais encontrar em prova com certeza absoluta, tá? Mas aqui o que eu consigo perceber é que na transdução, que é bem simples esse processo, mas na transdução eu tenho realmente uma mistura de material genético, mas eu envolvo um vetor para esse processo. Não sei se você consegue reconhecer, projeta para mim por gentileza, meu amor, mas aqui eu não sei se você consegue perceber, mas nós temos o famoso bacteriófagozinho. E bacteriófago é um vírus que infecta bactérias, a gente já sabe disso, bacteriófago é um vírus de DNA. Então percebam aqui ó, que as fibras proteicas fixam esse vírus à célula, essa bainha contrátil ela vai contrair e o material genético, opa, foi aqui injetado. Não se esqueçam que essa invasão viral se deu por injeção, tá? Material genético viral aqui, ó, se mistura ao DNA bacteriano. Consegue perceber? Este é o ciclo, portanto, lisogênico e não há interferência no metabolismo celular. E essa célula se reproduz normalmente passando para frente o DNA bacteriano e o DNA viral também. Percebam quando essa célula, a gente já falou sobre isso, pessoal, lá em vírus mais precisamente, mas quando este vírus encontrar um fator indutor, ele vai começar a se comportar de forma lítica, então, à montagem aqui de novos vírus que levam o material genético ou só viral, ou só bacteriano, ou aquele material que envolve uma misturazinha, concordam comigo? E esse novo vírus, quando sair da célula e for invadir uma nova bactéria, ele vai nesse caso, ou nessa representação, acabar injetando nessa nova bactéria o DNA que ele trouxe da anterior.
Então aqui eu tenho realmente uma mistura de material genético, mas essa mistura se deu graças a um agente, graças a um vetor, graças a um bacteriófago mais precisamente, quando ele entra nessa célula para se reproduzir. Deu para sacar então, pessoal? Esse tipo de reprodução sexuada eu chamo simplesmente de transdução. Já na transformação, o que eu vou realmente encontrar, pessoal, olha para essa bactéria aqui. Eu consigo perceber que essa bactéria está sofrendo uma lise celular. Eu tenho aqui uma fragmentação da célula, né? E quando essa bactéria ela realmente morre, que poderia ser por um aquecimento, uma desnaturação, ela acaba liberando o seu material genético para o meio. E o que acontece então se outras bactérias na proximidade incorporam esse DNA que foi liberado no meio? Eu tenho uma transformação, uma reprodução sexuada, ou seja, uma mistura de material genético por transformação. Então aqui nada mais é do que quando uma bactéria acaba incorporando um DNA livre no meio, e esse DNA livre no meio vem de uma bactéria que morreu por algum motivo. Vamos imaginar então aqui que ela sofreu uma lise celular por uma invasão por um bacteriófago, por exemplo, ou por algum medicamento que aqui age, ou em laboratório de forma assistida, mas eu tive aqui uma lise celular, liberação de material genético e incorporação por outras bactérias desse DNA presente no meio, de modo que essa bactéria agora adquire essa condição anterior. Vamos imaginar então que essa bactéria aqui, ó, é uma bactéria capsulada e essa não é capsulada, tudo bem? E a gente sabe que a cápsula é um fator de virulência. Então, essa bactéria capsulada, ao morrer e ao liberar o seu material genético no meio, poderia aqui acontecer, pessoal, uma incorporação desse material e agora essa bactéria que incorporou esse material passa a apresentar características de produzir cápsula também. Percebam que não foi mutação gênica. Essa bactéria não passou a produzir uma cápsula porque ela sofreu uma mutação. Ela passou a produzir uma cápsula porque ela passou por um processo de transformação, já que ela incorporou material presente no meio, proveniente de uma bactéria que tinha cápsula, e agora ela passou a se comportar dessa forma também, a sintetizar cápsula. Deu para sacar então, pessoal? Não esqueçam disso não, informação importante pra caramba, e essa disparada é uma das informações que mais cai em prova, tá? E só pra gente finalizar, mas aqui a gente consegue perceber a presença de duas bactérias que vão se comunicar pelo pile sexual, que a gente já sabe que são aqueles pelinhos longos que comunicam duas bactérias, e esse pile sexual acaba formando uma ponte citoplasmática para a transferência do plasmídio, pessoal. Então o plasmídio aqui, ele realmente duplicou, e através desse pile sexual, ou simplesmente ponte citoplasmática para a transferência, houve a transferência desse plasmídio. Essa bactéria, então, eu vou chamar de bactéria doadora e essa eu vou chamar, então, de bactéria receptora, já que ela está recebendo esse plasmídio, que agora eu vou chamar de plasmídio conjugante. Eu falei para vocês que o plasmídio ele pode ser de patogenicidade, resistência ou um conjugante. Plasmídio conjugante é aquele plasmídio recebido numa conjugação, pessoal. E volta para cá, então, só para comentar isso com vocês. Professora, qual seria a grande importância dessa transferência de plasmídio através desse modo de reprodução? Vamos imaginar, então, que a bactéria que está doando o plasmídio é uma bactéria que tem ali uma sequência gênica para a produção de uma substância tóxica X. A bactéria que está recebendo esse plasmídio, ela acaba também agora, pessoal, recebe esse gene e com o tempo ela vai começar a adquirir também essa característica de produzir também essa substância X, substância tóxica X. Então percebam que a reprodução por conjugação, ela pode sim, pessoal, passar e contribuir para o surgimento agora de uma nova população com uma nova característica em questão. Deu para entender então, pessoal? Então eu tenho 3 modos de misturar material genético em bactéria. Eu tenho a transdução, quando a gente tem ali um vetor participando desse processo de mistura de material genético. A gente tem ali também a transformação, que é quando a bactéria incorpora material genético no meio, se transformando na condição apresentada pela bactéria anterior. E eu tenho aqui finalmente a conjugação, que é quando forma-se uma ponte citoplasmática para a transferência de plasmídio. E esse plasmídio que foi transferido, quando recebido, acaba sendo chamado então de plasmídio conjugante. Quando recebido não, né? Quando doado e quando recebido. Esse plasmídio que é transferido é chamado então de plasmídio conjugante. Tranquilo por enquanto? Bem facinho, né? Sem grandes mistérios. E agora só para a gente terminar, eu gostaria que você projetasse essa imagem, eu gostaria que você olhasse para ela. Aqui eu tenho realmente um slide bem importante. Aqui eu mostro onde o antibiótico, ou seja, os principais modos de ação do antibiótico sobre a bactéria.
Por que o antibiótico ele realmente consegue destruir uma célula bacteriana com bastante eficiência? Não se prendam aos nomes dos antibióticos. Você nunca vai fazer uma questão que cobre uma bacteriose, que cobre uma virose, tá? Detalhe que você vai entender no final da aula do porquê que antibiótico não atua em vírus, tá? Mas é improvável que você encontre uma questão, por exemplo, de bacteriose que cobre ali sintomas de doença, tratamento, enfim, e cobrando qual seria a ação daquele antibiótico em questão. Mas a penicilina, que a gente já conhece, que é produzido pelos fungos, a gente vai falar sobre isso lá na nossa aulinha de fungo, que é um dos mais famosos, um dos antibióticos mais famosos, tem como função atuar ali diretamente na parede celular. Mas relaxem, você não vai precisar saber disso. O que você precisa realmente entender é o modo geral de atuação desse antibiótico. Aqui eu tenho uma célula, pessoal, tenho aqui a região citoplasmática, aqui dentro eu teria ribossomos, teria plasmídio, teria aquele cromossomo circular maravilhoso aqui presente, tenho aqui a membrana plasmática, tenho aqui a parede celular, poderia também ter a cápsula, pessoal, célula normal, célula que você já conhece, é uma célula clássica, é uma célula normal, tudo bem? O que eu preciso que você realmente entenda é que o antibiótico ele vai atuar inibindo a duplicação do material genético. Então aqui eu tenho o DNA em questão e a gente sabe que essa bactéria, quando ela for sintetizar a proteína, a gente tem esse material genético sendo lido. Concordam comigo? Eu primeiro tenho a duplicação desse material, me perdoem. Então eu vou ter a duplicação desse material genético, né? Formo ali novas moléculas de DNA. Depois eu tenho aquilo que eu chamo de transcrição, depois eu tenho aquilo que eu chamo de tradução. E na tradução eu tenho a síntese da proteína propriamente dita. Então o antibiótico pode inibir essa duplicação do material genético. O antibiótico ele pode inibir também a atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo dessa bactéria, destruindo essa bactéria ou simplesmente bloqueando essa bactéria, tá? Eu posso ter principalmente, é cobrado em prova principalmente, eu posso ter um dano provocado à membrana plasmática, eu posso ter um dano provocado à parede celular e eu posso ter simplesmente a inibição, pessoal, de proteínas. Pensem comigo aqui. Por exemplo, o flagelo. A gente sabe que o flagelo bacteriano, já me perguntaram uma vez em sala de aula, inclusive, qual seria a ação do antibiótico aqui, né, para destruir ali a mobilidade da bactéria, enfim, que são os flagelos que condicionam essa mobilidade. Você se recorda então que flagelo, ele realmente é uma estrutura que permite deslocamento e que é formado por uma proteína que nós chamamos de flagelina, que é sintetizada pela própria bactéria? Então, se aqui eu tenho um dano provocado, ou seja, uma inibição à síntese de proteínas aqui dentro, consequentemente as estruturas proteicas dessa bactéria serão destruídas, pessoal. E eu não tenho aqui, por exemplo, a produção da flagelina que está em composição química de flagelo. Logo, essa bactéria perde ali a capacidade de produzir uma estrutura que permite o deslocamento dela. Então, o que você realmente precisa entender é que o antibiótico vai atuar em bactéria ou provocando dano à membrana, ou provocando dano à parede celular, ou inibindo a síntese proteica, tudo bem? Ou realmente inibindo aqui a duplicação cromossômica, transcrição cromossômica, porque tradução é a síntese da proteína propriamente dita, né? Ou eu ainda tenho um antibiótico inibindo ali na atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo dessa bactéria. Qualquer um desses modos, independente de qual for, pode ser um ou dois ou três ou enfim, ao mesmo tempo, tá? Eu posso ter uma atuação só no antibiótico, eu posso ter duas ou todas. Dificilmente terei todas essas atuações no antibiótico só. Mas o que eu realmente preciso que você entenda é que o antibiótico atua nessas estruturas, nessas condições, deixando então a bactéria bem mais vulnerável, sendo eliminada facilmente pelo seu sistema imunológico. E só para eu comentar uma coisinha com vocês, vocês devem ter ouvido com certeza absoluta em relação à resistência que as bactérias têm adquirido ao antibiótico. Tomem cuidado quando vocês forem afirmar isso, pessoal. O que acontece é que as bactérias já são resistentes. Eu tenho realmente, naturalmente ali, pessoal, um grupo resistente ao antibiótico e um grupo mais sensível ao antibiótico. Vamos imaginar então que um médico, ele prescreveu para você aí um antibiótico para você tomar, sei lá, é um exemplo hipotético, tá? 15 dias. Então você tá ali com o medicamento, um antibiótico que atua destruindo célula bacteriana, tá? Para você tomar durante 15 dias. Você começa a tomar no seu 5º dia, você, ufa, sintoma desapareceu, estou curado, para de tomar o medicamento. Só que olha o que aconteceu, pessoal. Quando você começa a tomar um antibiótico rapidamente e de forma quase que de imediata mesmo, tá?
e é bem fácil de você entender, quem vai sofrer primeiro são as bactérias sensíveis ao antibiótico. Só que você não mata todas as bactérias sensíveis de cara, mas elas são as primeiras a morrerem. Então as bactérias sensíveis começam então a serem eliminadas. E quando você para de tomar o antibiótico antes do tempo, você realmente matou uma parte da população, uma grande parte da população de bactéria sensível, mas você acabou deixando ali, selecionando nesse caso, as bactérias que naturalmente são resistentes a esse antibiótico. E que por conjugação, ela pode passar esse plasmídio de resistência para o grupo, pessoal, que era até então sensível. E agora essa bactéria sensível ao antibiótico, ao receber esse plasmídio que configura essa resistência, acaba também se tornando resistente. Então olha o que aconteceu. Olha o que você provocou, pessoal, com o uso indiscriminado desse antibiótico. O uso indiscriminado desse medicamento gosta bastante de cair em prova, tá? E sempre que você encontrar realmente o uso indiscriminado ao antibiótico em prova, associe realmente a uma seleção ali de um grupo resistente que pode passar, assim, esse plasmídio de resistência para um grupo, então, sensível. E agora você acaba criando uma superpopulação de bactérias resistentes àquele antibiótico em questão. Tá tranquilo por enquanto, pessoal? De boaça? É basicamente isso, tá? Então, só para finalizar essa aula, eu gostaria que você viesse aqui para o quadro comigo, porque aqui eu tenho informação bem tranquila para vocês, tá? Eu gostaria, inclusive, de ter começado a aula falando disso, mas não tem problema, independente se foi apresentado no final ou agora, tá tudo certo. Aqui o que eu consigo realmente perceber, sem medo de errar, é que eu tenho uma árvore filogenética. E qual seria o grande objetivo de uma árvore filogenética? Uai, mostrar aqui a relação de parentesco entre os indivíduos. Então aqui a gente tem as bactérias, arcobactérias e, eucário. O que eu tenho aqui, como você deve ter percebido, são os domínios. Eu tenho 3 domínios, 5 reinos, o nível hierárquico de classificação acima de reino seria domínio, tá? Então aqui a gente tem o domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária. Professora, a bactéria é um organismo unicelular com célula procarionte. A árquea também é um organismo unicelular com célula procarionte. A arqueobactéria, ou simplesmente árquea, também porta uma célula procarionte, mas não apresenta parede rica em peptidoglicano. Essa, inclusive, é uma das principais diferenças entre bactéria e entre arqueobactéria. Eu não encontro peptidoglicano na parede celular de arqueobactéria, tá? E detalhe, esses organismos, eles são organismos, pessoal, extremófilos. Eu tenho aqui organismos que vivem em ambientes com extremo sal, sendo classificados como halófitas, extrema temperatura, sendo classificados como as termófilas, e eu tenho aquelas que produzem metano em resposta ao seu metabolismo, sendo chamadas então de metanogênicas. Aquelas que produzem metano em resposta ao seu metabolismo acabam sendo chamadas de metanogênicas. Já caiu em prova? Já caiu em prova. Não sei se você se recorda daquela questão de 2 vaquinhas conversando, meio assim entristecidas, meio revoltadas, porque colocam a culpa do aquecimento global nelas, já que no punho e no arroto, esses ruminantes liberam metano para a atmosfera. A culpa é delas, porque elas liberaram, mas quem produziu não foram os ruminantes, não foram as vaquinhas, foram as metanogênicas, que vivem no trato digestório desses ruminantes e, como eu já adiantei, em resposta ao seu metabolismo, acabam então liberando metano para a atmosfera, pessoal. Metano é gás de efeito estufa, retém calor, contribui então para o aquecimento global. Deu para sacar então? São organismos também unicelulares, são células procariontes, não apresentam peptidoglicano em sua parede, o resto é tudo igual e são organismos extremófilos, né? Então são termófilos, são halófitos e são as metanogênicas, aquelas que produzem metano. Joinha por enquanto? Onde eu quero chegar? Mesmo bactéria e mesmo árquea tendo morfologia muito parecida, eu consigo perceber que uma relação filogenética é muito mais íntima entre árquea e eucária, pessoal. Porque quando eu começo a observar filogeneticamente falando, né, evolutivamente falando, quando eu olho aqui a genética e a bioquímica desses organismos, ou seja, bioquimicamente falando e geneticamente falando, eu consigo perceber que existe uma relação de parentesco evolutivo muito mais íntima entre árquea e eucária. Logo, nessa árvore filogenética, eu consigo perceber que eu apresento realmente uma relação muito mais íntima entre árquea e eucária do que árquea e bactéria propriamente dito. Não caio nessa pegadinha não, tá? Coloquei aqui a título de informação, mas se cair em prova, vai realmente cair uma arvorezinha, você vai analisar e você vai rapidamente chegar nessa conclusão, tudo bem? Só a título de informação, tá?
Tenho certeza que você se recorda. Quando você começa, então, a sintetizar proteína, o primeiro aminoácido adicionado na sua cadeia polipeptídica é a metionina. Concordam comigo? Sim, é o nosso aminoácido, meu códon aí de iniciação é o AUG, né? E esse AUG, portanto, é uma trinca, é um códon que corresponde ao aminoácido metionina. Em Archaea, é a mesma coisa. O primeiro aminoácido adicionado numa cadeia polipeptídica, pessoal, de Archaea, é também a metionina. Provo para você que realmente é uma relação filogenética entre esses indivíduos. Então, fica a título de curiosidade, tá, pessoal? Realmente já caiu no Enem, sim, essa informação. Prestem atenção em relação a essa classificação biológica clássica. Considero essa informação bem importante. E aqui, só para eu ir embora realmente, ó, eu vou apagar essa partezinha aqui bem rapidinho para realmente falar daquele ciclo biogeoquímico do nitrogênio que eu falei que eu iria falar lá no comecinho da aula, já estava esquecendo, mas eu vou falar aqui agora, tá? Pessoal, o que vai acontecer aqui, isso aqui é muito importante, não cai em prova de Spank em prova, tá? Não sei desenhar, mas vou tentar improvisar. Mas aqui seria, pessoal, por exemplo, uma leguminosa, tá? Então aqui eu representei uma leguminosazinha. E aqui em sua raiz, eu encontro esses nódulos que são formados por uma colônia bacteriana, mais precisamente a bactéria do gênero Rhizóbio. Tudo bem? E eu não sei se você sabe, mas essa bactéria Rhizóbio, que vive em associação mutualística com raiz de leguminosa, fixa o nitrogênio atmosférico. Eu vou destacar esse ciclo na minha aula de ecologia, fiquem tranquilos. Mas, fica a título de informação, o nitrogênio apresenta uma alta energia de ativação e essas bactérias, portanto, as Rhizóbios, portam a nitrogenase que consegue, então, diminuir essa alta energia de ativação, conseguindo, então, fixar esse nitrogênio. Etapa, então, que eu chamo de fixação do nitrogênio, tudo bem? Após essa fixação, o que eu libero aqui para o solo seria amônia, na verdade vai ser o amônio, tá? Só que o amônio, ele seria realmente volátil, evapora muito rapidamente. Então, ao ser protonado, eu tenho ali a conversão dele em amônia. Fiquem tranquilos, eu não vou detalhar por enquanto esse ciclo, não. Só quero que você entenda isso. A amônia é tóxica, vai ser convertida em nitrito. Nitrito é absorvido por algumas plantas, mas geralmente não. Será convertido, portanto, em nitrato. Na forma de nitrato, é que as plantas conseguem, então, assimilar esse nitrogênio. Esse nitrogênio é utilizado, então, agora em sua composição e é passado para frente ao longo de uma cadeia alimentar. Essa etapa aqui, pessoal, foi a fixação do nitrogênio, realizado pelas Rhizóbios, que são bactérias fixadoras de nitrogênio. Já esse processo de conversão de amônia até nitrito, eu chamo de nitrificação. E quem faz essa nitrificação são também bactérias. Bactérias quimiosintetizantes, mais precisamente. Essa conversão de amônia para nitrito e nitrito para nitrato é uma reação química de oxorredução. E numa reação química de oxorredução, há a liberação de energia. E essa energia é então utilizada por esses organismos como fonte para a produção de matéria orgânica. Saibam disso, que isso não cai em prova não, isso diz Spank em prova, então não esqueçam desse detalhe. Então esse processo é chamado de nitrificação e quem faz isso são bactérias nitrificantes. Mas este é um ciclo. Se é um ciclo, eu tenho que devolver esse nitrogênio para a atmosfera terrestre. E quem faz essa devolução são aquelas bactérias desnitrificantes, as pseudomonas, que eu mostrei para vocês ali no slide, que são bactérias o quê? Tu já sabe, são bactérias realmente que realizam esse processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera. Tá tranquilo? Só destaquei para você o que é realmente importante aqui. Eu realmente tenho fixação, nitrificação e desnitrificação. Quem participa desse processo são bactérias. Fiquem tranquilos que mais detalhes ficam para minha aula de ecologia. E acreditem, tem detalhe pra caramba aqui, tá? Por enquanto é isso, tá? Só vou resolver uma questãozinha com vocês, uma ou duas, não sei. Volta pra cá. Olha que legal, meu Deus, girei demais. Mas aqui eu tenho uma questão fácil, tá? Em 3 tubos de ensaio, foi adicionado o mesmo meio de cultura líquido, mantendo-se um espaço com ar. Em cada tubo foi cultivada uma espécie diferente de bactéria. As células dessas bactérias se reproduziram a ponto de as colônias serem visíveis a olho nu. Ao final do experimento, verificou-se a distribuição dessas colônias no meio de cultura. Eu tenho aqui, portanto, o tubo 1, 2 e 3, e eu quero saber, então, quais espécies contidas nesses tubos
no tubo 1, 2 e 3 estão aí respectivamente, tá? É aquele velho momento de você dar um pause nesse momento. Epa, você entendeu? É aquele velho momento de você dar um pause, uma pausa. Como é que fala? Meu Deus, o português agora falhou. Mas dá um pause aí. Droga, acho que errei de novo, mas vai ficar assim. Mas pausa resolva a questão. Pausa o vídeo e resolva a questão. Já achou o gabarito? Então vem comigo. Pessoal, fácil, sem medo de errar. Aqui você consegue perceber uma distribuição das bactérias na região superior do tubo. Aqui eu consigo realmente perceber uma distribuição das bactérias na região lá do fundo desse tubo, né? E aqui eu consigo realmente perceber, que as bactérias se distribuíram ao longo desse tubo. Sem medo de errar, pessoal. Mais oxigênio e vai diminuindo a concentração de oxigênio na medida em que eu me aproximo do fundo desse recipiente. Pro sempre vai ser assim, sem exceção. Pro essa questão é clássica, demais da conta. Saiba dela, pessoal, ela sempre cai. Então, sem medo de errar, eu consigo encontrar aqui as bactérias aeróbicas. Sem medo de errar, que eu encontro as bactérias o quê, pessoal? Anaeróbicas. E já aqui eu teria aquelas bactérias o quê? Anaeróbicas facultativas. Logo, meu gabarito seria o gabarito E, não é isso? Bactéria aeróbica obrigatória, anaeróbica facultativa e anaeróbica obrigatória. Fácil ou difícil? Fácil, né, pessoal? E aqui a gente tem mais uma, o domínio Arquibactéria engloba micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Esses seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como: a arquibactéria tem membrana plasmática e organela membranosa? De jeito nenhum. A única organela encontrada aqui seria o ribossomo, que nem organela mais é, né? Vamos chamar de organela, mas ela não é membranosa. Eu consigo encontrar aqui, pessoal, inclusões citoplasmáticas em envoltório nuclear? Envoltório nuclear, jamais. Em ninguém. São células procariontes. Eu encontro moléculas de DNA linear e plasmídio, uma galera marca isso, mas já adiantei para vocês que esse DNA não é linear, é DNA o quê? Circular. Tanto o cromossomo é circular, bem como o plasmídio é também DNA circular. Eu encontro material genético disperso e ribossomos, sem medo de errar, gabarito da questão, mas eu não encontro aqui, parede celular, como eu já adiantei, em Archaea não está presente. Parede celular de peptidoglicano, em Archaea não está presente, tá? Não é de peptidoglicano essa parede celular, são de outros polímeros orgânicos, mas peptidoglicano não. Então, sem medo de errar aqui, gabarito, realmente gabarito D. A título de informação, para eu ir embora feliz da vida, porque eu adoro esse assunto, tá vendo essa invaginaçãozinha aqui, que eu chamo de mesossomo? Essa invaginação, pessoal, alguns afirmam que, na verdade, ela não existe, foi uma lesão provocada pelo microscópio, mas a gente ainda, livros pelo menos ainda trazem o mesossomo como estrutura presente sim, e esse mesossomo seria essa invaginação que, se persistir, contribui então para a divisão dessa célula, concordo, numa reprodução assexuada. Mas há quem afirme também, se ela está presente, ela pode aqui aumentar a concentração de enzimas respiratórias, pessoal, contribuindo para o processo de respiração celular. Então, o mesossomo teria essa função. Tá tranquilo? Pessoal, é isso aí. Eu acabo essa aula muito satisfeita, espero também que vocês tenham gostado. Foi um prazerzaço estar com vocês aqui hoje e até a próxima, se Deus quiser, tá? Peguem o que foi útil e agradável, levem para vocês e a gente se encontra no próximo momento. Até mais. Tchau!